Olá! Na nossa aula assíncrona de hoje, nós vamos discutir um tema que desperta muito interesse e fascínio na população em geral, motivação. Então nós vamos entender o que é motivação, quais são seus princípios básicos, porque é importante que a gente entenda sobre motivação, qual a relação da motivação com a aprendizagem e teorias de motivação. Vamos lá? Você sabe quem é essa pessoa da imagem? O nome dele é Aron Ralston, ele é montanhista e explorador e tem uma história incrível que eu vou contar uma parte dela aqui pra você, tá? Durante uma caminhada num cânion isolado em Utah, nos Estados Unidos, uma pedra de 360 quilos caiu sobre ele e acabou prendendo seu antebraço. Como a gente pode ver aqui, ele acabou documentando todo o processo que se sucedeu a partir desse incidente. Ele ficou por 5 dias preso e incapaz de fugir. Quase desidratado, porque o estoque de água que ele tinha levado acabou durante todo esse processo, ele quebrou 2 ossos, usou uma faca cega para amputar o antebraço e andou por 10 quilômetros para sobreviver. A história dele foi documentada em um filme chamado 127 Horas. Se você ainda não assistiu, é uma super indicação bem interessante para a gente entender um pouquinho mais sobre o tema da nossa aula de hoje. O que motivou esse personagem que eu estou apresentando aqui no começo da nossa aula de hoje? Para a gente entender um pouco mais sobre o que motivou esse sujeito, a gente precisa entender primeiro o que é motivação, certo? Você já parou para pensar o que significa a palavra motivação? Lembra que quando a gente não sabe o que significa uma palavra, se a gente puder cortar ela em pedacinhos, isso facilita? Então, motivação pode ser entendida de maneira simplista como motivo para ação. Renner et al. Lá em 2012 colocaram que motivação pode ser entendida como os fatores que direcionam e energizam o comportamento dos seres humanos. Ou seja, são os elementos que vão fazer a gente seguir por um caminho e vai potencializar, vai reforçar o nosso comportamento, digamos assim. Então, o que seria motivo? Tudo aquilo que vem impulsionar a pessoa a agir de uma maneira ou que dê origem a uma propensão a um determinado comportamento. É um elemento intrínseco, ou seja, próprio do sujeito, ou extrínseco, que existe no meio, que vai fazer com que a gente haja de uma determinada forma, digamos assim. Muitos psicólogos investigam a motivação e tendem a descobrir, ou buscar descobrir, quais são os nossos objetivos e como esses objetivos ou motivos orientam o nosso comportamento. Que grande parte das causas da diversidade de conduta individual do ser humano vem justamente da motivação, ou seja, os nossos motivos nos levam a agir de maneiras diferentes das outras pessoas. Mas é muito importante que a gente considere que motivação não é um traço de personalidade. É comum a gente escutar muitas vezes as pessoas dizendo: fulaninho, ciclaninho, ele não é motivado, ele é uma pessoa desmotivada. Não, a gente não pode falar dessa maneira. Acontece que o indivíduo ele não é desmotivado, ele está desmotivado. Motivação pode ser entendida então como um estado, não uma característica desse sujeito, digamos assim. É que as pessoas elas acabam divergindo quanto ao seu impulso motivacional básico. O que é que isso significa? Quando a gente fala que as pessoas divergem quanto ao impulso motivacional básico, a gente está querendo dizer que elas apresentam motivos diferentes para se comportar. O que me motiva pode não motivar outras pessoas, ou seja, eu não posso me usar como régua quando a gente fala de motivação. E mesmo assim, o que me motiva agora pode não me motivar depois. Então a gente precisa considerar a motivação como um estado muito fluido, estado que vai mudar o tempo inteiro. Não é como a nossa personalidade, que tende a ser algo mais estável, apesar de poder mudar também, mas ela tende a ser mais estável. Eu disponibilizei para vocês no nosso sistema uma matéria que é muito interessante para falar justamente sobre motivação. O título dela é: O erro mais comum é presumir que todo mundo quer o que você quer. Nela, uma professora do comportamento organizacional na London Business School, Tamara, que está entre as pensadoras de ação mais influentes do mundo, colocou o seguinte: o primeiro passo é entender que as pessoas não querem o mesmo que eu quero. Eu sou motivada na minha carreira por coisas muito diferentes das que uma pessoa mais jovem pode achar atraente. E presumir que eles querem exatamente o que eu quero sem conversar com eles é um erro gigantesco. Acontece que as gerações mais velhas, elas cresceram em uma época na qual a hierarquia e as empresas eram duas coisas muito respeitadas. Então, pessoas mais velhas tendem a honrar pessoas em posições mais altas e ter confiança maior em suas instituições.
Diferente, segundo ela, de pessoas mais jovens, em que a gente vê que tendem a ser mais céticas em relação à empresa em si, se questionam se podem mesmo confiar nessas organizações, se elas cuidarão dessas pessoas mais jovens, se eles não deveriam ser mais independentes para não ter que contar tanto com elas, e se de fato estão aprendendo alguma coisa. Então ela colocou uma característica importante para a gente considerar em relação à motivação, que é a noção geracional, né? As diferenças intergeracionais, as pessoas mais velhas e as pessoas mais jovens. Mas quando a gente faz esse tipo de comparação, pode ficar uma maneira rasa. Como assim? A gente pode achar que todas as pessoas jovens podem se motivar pela mesma coisa, assim como todas as pessoas mais velhas tendem a se motivar pelas mesmas coisas, o que também não é verdade. Como a gente acabou de ver, o impulso motivacional básico é diferente de pessoa para pessoa. A gente pode tentar catalogar ou categorizar essas características buscando similaridades a partir de determinadas variáveis, como a questão geracional. Mas não é só isso que a gente precisa entender. Para saber o que motiva as pessoas, é essencial que a gente simplesmente converse com elas, que a gente tenha uma abertura para entender melhor sobre esses processos. O que te motiva? Você já parou para pensar sobre isso? Pense em um contexto, uma situação. Eu quero que você anote pelo menos 5 elementos ou aspectos que te motivam. A gente vai discutir isso na nossa aula síncrona, ok? Falando nisso, o Spector, lá em 2010, diz que a motivação está associada a 3 elementos básicos. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil para a gente entender cada um desses elementos. Imagina que você se pesou e quer entrar numa dieta, seja uma dieta para emagrecer ou seja uma dieta para ganhar peso, ok? Então vamos utilizar esse exemplo para entender cada um dos 3 elementos que o Spector propôs aqui. O primeiro elemento que ele disse envolve a direção. Como assim? Para a gente se motivar ou para existir a motivação, a gente precisa de uma direção, que significa escolher um determinado comportamento ou comportamentos em meio a uma série de possibilidades que a gente tem. Quem nunca pensou logo que começou uma dieta, nossa, eu queria comer muita besteira. Mas você precisa escolher o comportamento adequado, você precisa ter uma alimentação mais saudável, seja para emagrecer, seja para ganhar peso, certo? Então a gente escolhe a direção adequada. Nesse caso, a alimentação ou realizar exercícios físicos. Então a gente precisa escolher a direção adequada dentre diferentes possibilidades que a gente tem. Em seguida, a gente precisa considerar a noção de intensidade. Como assim? Intensidade envolve o esforço que a gente se dedica, que a gente despende na realização de uma ou mais tarefas. Então, a noção de intensidade é o quanto eu vou me esforçar fazendo um exercício físico, o quanto eu vou me esforçar para manter uma alimentação adequada nesse processo. E por último, mas não menos importante, a gente tem a noção de persistência. Persistência envolve o engajamento contínuo de um comportamento ou de um conjunto de comportamentos ao longo do tempo. Não adianta na segunda-feira, que é o Dia Mundial da Dieta, a gente fazer toda a alimentação bonitinha, se exercitar, se a gente não faz isso ao longo do tempo. Começar é o primeiro passo, obviamente, mas a gente não pode ficar apenas nele. É preciso existir persistência, a gente precisa emitir esses comportamentos durante um longo período de tempo, para que a gente se motive e atinja os nossos objetivos, digamos assim. Mas por que a gente precisa entender sobre motivação? Você já parou para pensar nisso? Primeiro que a identificação de motivo ajuda a gente na compreensão, na previsão e na modificação do comportamento. Lembra que você está tendo essa disciplina de psicologia organizacional para te ajudar a entender melhor o mundo que te cerca. Afinal de contas, você quando estiver numa organização, numa instituição, estiver atuando como administrador ou administradora, você precisa minimamente buscar entender, compreender, prever os comportamentos dos seus subordinados ou dos seus superiores, dos seus clientes, ou seja, de quem está à sua volta, certo? Então, entender de motivação, entender diferentes teorias, os princípios básicos de motivação, vão ajudar vocês imensamente nesse processo. Também é importante a gente considerar que a motivação ela mantém uma relação muito estreita com importantes variáveis do contexto organizacional, como comprometimento, engajamento, satisfação. Então, se eu quero os meus trabalhadores mais engajados, mais comprometidos com o trabalho, eu preciso entender de motivação, para ver o que pode despertar esses fenômenos no nosso trabalhador. A motivação também não é algo que possa ser diretamente observado. A gente acaba inferindo a existência dessa motivação a partir dos comportamentos das pessoas. E com a relação entre aprendizagem e motivação? Alguns motivos eles são aprendidos.
seja por reforçamento, por imitação, como a gente já aprendeu também sobre as teorias de aprendizagem, certo? Então, o desejo por aprovação social, dinheiro, status, tudo isso são motivos que a gente aprende. As preferências por certos alimentos também podem superar as necessidades fisiológicas. Como assim? Trouxe uma matéria também bem interessante para a gente aprender um pouco mais sobre como alguns comportamentos, algumas predileções também são aprendidas e que vão além de aspectos de sobrevivência, como a gente viu naquela história inicial da nossa aula de hoje. Trouxe uma matéria de 2016 da BBC falando sobre a incrível história do adolescente que se alimentou só de tomate por 12 anos. Molho de tomate, sopa de tomate, compota de tomate, feijão entomatado, pizza de tomate, ketchup e, claro, tomate ao natural. Essa foi a dieta do britânico Liam Pearce por 12 anos. Ele dizia que havia coisas que não eram tomate, mas muito poucas e sempre com ketchup. Minha sensação, quando pensava em comer outros alimentos, era a mesma de uma pessoa que tem, por exemplo, aracnofobia, ou seja, tem um medo gigantesco quando vê uma aranha. Era como sair da minha zona de conforto, ele dizia. A doença de Lyme é rara e pouco conhecida, é chamada de síndrome de alimentação seletiva e que afeta principalmente as crianças e pode se estender até a adolescência. A principal consequência dessa doença que ele apresentava é uma deficiência nutricional, o que pode prejudicar o desenvolvimento intelectual, o crescimento, as defesas e o desempenho acadêmico. Então, essa doença que o Lyme apresentava, ela foi aprendida. Ele possivelmente associou, como a gente já apresentou na nossa aula de aprendizagem, ele associou estímulos. Talvez o tomate fizesse parte da zona de conforto, mas isso mudou. Depois de um tempo ele conseguiu se adaptar e mudar essa dieta. Quando a gente fala de motivação, é muito importante que a gente entenda que não existe uma teoria hegemônica de motivação. Na verdade, existe uma série de teorias de motivação que a gente precisa conhecer. Isso porque motivação é um fenômeno complexo, então várias abordagens teóricas buscaram explicá-las, né, por meio de diferentes elementos, utilizando diferentes critérios para isso. Holtman e Cooper, lá em 2009, dividiram as teorias de motivação em dois grandes grupos. Seriam eles as teorias de conteúdo e as teorias de processo. Quando a gente fala das teorias de conteúdo, a gente busca investigar quais são os motivos, quais são os conteúdos que levam a gente a se motivar. Então, a gente busca explicar quais são os fatores que motivam as pessoas. E as teorias de processo, por sua vez, elas vão buscar explicar como a motivação funciona. Então, se as teorias de conteúdo vão buscar quais elementos são motivadores. E as teorias de processo vão querer investigar como a gente se motiva. Você conhece alguma teoria de motivação? Possivelmente, certo? A mais conhecida e aplicada das teorias de motivação é a teoria das necessidades, mais conhecida como teoria das necessidades de Maslow, que é uma teoria de conteúdo. Ela foi formulada por Abraham Maslow lá na década de 50 e a gente vai entender um pouco mais sobre ela aqui na nossa aula de hoje, tá? Lá na década de 50, Maslow identificou um conjunto de necessidades que eram comuns, segundo ele, a todas as pessoas. Seriam as necessidades sociais ou de pertencimento, de segurança, de autorrealização, as necessidades fisiológicas e as necessidades de estima. O que é que o Maslow fez nesse momento? Ele propôs que todas essas necessidades, elas se organizam numa ordem de importância hierárquica. É muito interessante que a gente identifique que existe uma ordem necessária dessas motivações ou dessas necessidades, como Maslow chamou. E elas são organizadas no que foi chamado de pirâmide de Maslow. Como assim? Antes é importante a gente considerar que existem diferentes possíveis nomes para cada uma dessas necessidades, tá? Além dos que eu apresentei aqui, a gente vai apresentar outros na própria pirâmide. Então, quando a gente fala dessa pirâmide de Maslow, essa ordem de importância, ela vai de baixo para cima, sendo que o que está abaixo na pirâmide, o que faz parte da base da pirâmide, são os elementos mais importantes inicialmente, ok? Então vamos lá. O que na sua opinião estaria na base da pirâmide? O que seria mais importante para motivar o ser humano de todos esses aspectos que a gente está vendo aqui? Para Maslow, as pessoas tendem a considerar que o elemento mais importante são os fisiológicos. As necessidades fisiológicas fazem parte da base da pirâmide, elas sustentam a pirâmide.
Após as necessidades fisiológicas, o Maslow considerou as necessidades de segurança. Por sua vez, as necessidades sociais. Em seguida, as necessidades de estima. E por último, realização pessoal ou autorrealização. A busca para satisfazer tais necessidades, segundo Maslow, é o que motiva o ser humano. Então, se eu tenho uma necessidade que não foi atendida, o que vai me motivar é justamente buscar satisfazer essa necessidade. Sempre da base para o topo da pirâmide, tá? Vamos lá. Ele dividiu também essas 5 necessidades em 2 grupos. As necessidades primárias, que são as 2 primeiras da base, e as necessidades secundárias, que são as 3 últimas, que vão em direção ao topo. A primeira necessidade primária é a necessidade fisiológica. Quando a gente fala de necessidade fisiológica, a gente está falando daquelas que são necessárias à sobrevivência. Então, bem biológicas, bem corporais. Por exemplo, sono, sede, fome. Então, isso seria o que mais motiva a gente. Ela é extremamente importante. E para a gente pensar na segunda necessidade, né, a necessidade de segurança, a gente precisa que as nossas necessidades fisiológicas elas estejam satisfeitas. Eu não posso nem estar com sede, com fome ou com que elemento for. Por exemplo, se eu quero estudar, já tentou estudar com fome? Sua barriga começa a roncar, você não consegue prestar atenção no que está fazendo. Então, segundo Maslow, é porque a gente precisa inicialmente saciar essa necessidade fisiológica. Em seguida, a gente tem a necessidade de segurança. Então, depois que eu estou alimentado, depois que eu tenho as minhas questões corporais já satisfeitas, aí eu vou pensar na segunda fase. A segunda fase é o que a gente pode chamar de necessidade de segurança. Ou seja, a necessidade de buscar proteção a possíveis perigos. Sejam perigos reais ou perigos imaginários. É importante que a gente considere isso. Então, como exemplo de necessidade de segurança, o meu emprego. Eu tenho um emprego estável, em que eu possa permanecer nele, ou inclusive ter uma noção de empregabilidade, que saindo desse emprego eu posso conseguir facilmente um outro emprego, isso faz parte da minha necessidade de segurança. Proteção a danos físicos e emocionais também é o que a gente chama de necessidade de segurança, tá? Então, assim que eu tenho a necessidade fisiológica satisfeita, eu vou pensar na de segurança. Tendo a de segurança satisfeita, então a gente vai para as necessidades secundárias. O que seria isso? A primeira delas é a necessidade social. A noção de desejo de afiliação, de estar próximo de outras pessoas. Lembra que o ser humano é um ser social? A gente já falou sobre isso aqui. Então, a gente precisa estar com outras pessoas, faz parte da nossa natureza. Então, depois que eu tenho as necessidades primárias satisfeitas, a primeira que eu vou considerar para me motivar a fazer alguma coisa é a necessidade social. Por exemplo, amor, pertencimento a algum lugar, afeição, busca por amizade. É importante que a gente considere isso também como um elemento motivador para as pessoas. Depois que eu tenho lá os meus amigos, que eu tenho satisfeito essa minha vontade de estar com outras pessoas, eu penso, segundo Maslow, na etapa seguinte, que é a necessidade de estima. Tem tanto auto como heteroestima. Como assim? É tanto eu ter respeito por mim mesmo, quanto as outras pessoas terem respeito por mim. Diferente de apenas estar com outras pessoas. É que elas me respeitem e que eu mesmo me respeite. Por exemplo, o reconhecimento dos outros, ou o autorreconhecimento, autonomia, prestígio, status, tudo isso a gente precisa considerar quando a gente está falando de estima. Depois que eu tenho a minha estima, auto ou heteroestima satisfeita, eu vou começar a pensar na última etapa, no topo da minha pirâmide, que é a noção de autorrealização, que é referente a quê? A satisfação dos meus objetivos pessoais e alcance do meu potencial pleno. Bem filosófica essa última, né? Então, ele colocou como o desejo de tudo que se é capaz de ser. Eu costumo apresentar, quando eu falo sobre essa noção de autorrealização, quando a gente tem um problema de definição dessa última dimensão, digamos assim, né, dos aspectos motivadores, de acordo com Maslow. É uma definição muito ampla. Quando a gente fala em ser tudo aquilo que se pode ser, é algo inatingível. Eu não tenho como atingir isso. Então, quer dizer que se eu atingir meu potencial pleno, o que eu vou fazer depois disso? Segundo ele, essa também é uma necessidade de crescimento, ou em constante crescimento. Mesmo quando a gente acredita que atingiu, novos elementos vão surgindo e vão motivando a gente cada vez mais. Só as necessidades ainda não satisfeitas, como a gente colocou, podem influenciar o nosso comportamento, de acordo com essa teoria.
Ocorre que as nossas necessidades elas estão estruturadas de maneira hierárquica. Então, para pensar na seguinte, as anteriores precisam estar devidamente satisfeitas. A ideia é que as necessidades mais elevadas só influenciam o nosso comportamento quando as mais baixas já estão relativamente satisfeitas. Então, de acordo com essa teoria, como é que a gente poderia motivar as pessoas? Você consegue pensar na aplicabilidade no ambiente de trabalho, por exemplo? Como você, como gestor ou gestora, poderia aplicar essa perspectiva do Maslow? Segundo ele, o primeiro passo é conhecer o nível da hierarquia que o seu subordinado está focalizando, para poder ajudá-lo a satisfazer essa necessidade ou uma carência específica. É muito importante que a gente tenha uma visão crítica de todas as teorias aqui na nossa disciplina. A teoria de Maslow ela tem pontos positivos, mas ela também tem pontos graves que a gente precisa considerar. O que o Maslow trouxe de tão importante em relação à sua teoria, que a fez ser a teoria mais conhecida e utilizada no mundo? Primeira coisa, é uma teoria muito simples e de fácil compreensão. As teorias de conteúdo, elas costumam ser dessa maneira, em geral, porque elas identificam o que motiva. A ideia é como se fosse uma receitinha de bolo. Você tem lá todos os elementos que poderiam motivar as pessoas. Pelo menos poderiam, é uma possibilidade. Um outro elemento é que o Maslow ele apresenta uma espécie de abordagem holística, uma visão sistêmica, integrativa, né, do ser humano, quando a gente fala na teoria dele. É uma abordagem também mais humana e positiva. Isso no contexto em que ele propôs essa teoria. Década de 40, 50, era o pós-guerra. As empresas e os países queriam a todo custo obter os seus lucros para se reerguer. A ideia que a gente pode colocar aqui é que o Maslow fez as empresas se voltarem para os trabalhadores, para que elas entendessem que não adianta apenas querer apenas o resultado. Eu preciso voltar a atenção para os meus colaboradores para que eu obtenha o resultado. Então, isso foi um ponto muito importante. Mas a gente não pode deixar de fazer duras críticas a essa teoria. O principal ponto negativo é que ela não tem uma sustentação empírica. Como assim? Quando os pesquisadores fizeram os testes com as pessoas para ver se isso realmente acontecia, se existia essa ordem, se eram esses elementos, eles não conseguiram encontrar. Então, a teoria do Maslow, ela é uma hipótese muito boa, digamos assim. Mas essa hipótese ela não foi corroborada, ela não foi confirmada nas pesquisas. E lembra que a teoria ela precisa se sustentar. Então, o que a gente pode colocar sobre a teoria do Maslow é, ela não se sustenta empiricamente, ela não foi comprovada a partir da aplicação dela em diferentes contextos. A ideia é que as necessidades elas vão variar entre as culturas e também vão variar para a mesma pessoa ao longo do tempo, mas principalmente entre culturas. Se a gente for pensar as características da cultura brasileira com a cultura asiática, por exemplo, pensando em extremos, são muito diferentes. Eles, por exemplo, podem colocar à frente das necessidades fisiológicas as questões familiares, que envolvem questões sociais de estima, por exemplo. E algumas definições com pouca clareza, principalmente quando a gente fala da última, né, do topo da pirâmide, a de autorrealização. É uma definição muito complexa, né, e muito pouco clara para a gente conseguir investigar. Então, agora que você já sabe sobre a teoria de Maslow, a gente vai entender um pouquinho mais sobre uma outra teoria de conteúdo. Essa é bem complexa, então vamos prestar atenção. É a teoria de motivação e higiene. A teoria de motivação e higiene ela foi proposta também na década de 50. É importante salientar que a década de 50 ela deu um boom nas teorias sobre motivação. Então a gente vai falar bastante sobre ela aqui ainda, tá? Frederick Herzberg, lá na década de 50, ele criou essa teoria focada na noção de satisfação, propondo uma teoria de conteúdo. Herzberg, na verdade, era um psicólogo, consultor e professor universitário que acreditava o seguinte, que as empresas elas devem estar aptas a proporcionar os meios para um trabalho de qualidade na organização. Imagina pensar isso naquela década de 50, todo o contexto que a gente já trouxe aqui. Ele buscava responder uma pergunta, um problema de pesquisa. O que as pessoas querem de seus trabalhos? Isso é bem amplo, né? O que ele fez para conseguir responder essa pergunta? Ele fez uma pesquisa com 200 engenheiros e contadores americanos, solicitando o seguinte, ele pedia que primeiro cada um deles descrevesse situações em que se sentisse excepcionalmente bem com seu trabalho. E, em segundo lugar, descrever situações em que a pessoa se sentiu excepcionalmente mal sobre o seu trabalho. E o que ele identificou quando analisou todas as respostas dos participantes é que elas eram significativamente diferentes quando se falava entre o elemento excepcionalmente mal e o elemento excepcionalmente bom ou bem do seu trabalho. Um elemento que a gente precisa considerar na proposição do Herzberg
é o seguinte: para você, qual é o oposto de satisfação? Você possivelmente pensou em insatisfação, certo? Esquece isso. Nesse momento a gente esquece o dicionário, porque a proposta do Herzberg foi diferente. Para Herzberg, o oposto de satisfação não é a insatisfação, mas sim a não satisfação. O fato de eu não estar satisfeito não significa que eu estou insatisfeito para ele. Significa que eu apenas não estou satisfeito. Calma que a gente vai entender isso mais fácil. Para ele também, o oposto de insatisfação também não é satisfação, como a gente já colocou aqui. É a não insatisfação. Eles são distintos, mas também independentes. Seus estudos levaram ao que foi chamado de teoria bifatorial, a teoria de motivação e higiene, como a gente está chamando aqui, tá? Vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa considerar são os fatores higiênicos. Os fatores higiênicos propostos por Herzberg são aqueles derivados da natureza animal do ser humano. Envolvem as necessidades físicas. São fatores de insatisfação ou aqueles fatores extrínsecos à pessoa, que estariam ligados ao ambiente de trabalho. Como assim? Lembra que ele colocou que as empresas precisavam dar o suporte, com outras palavras, mas seria um suporte para que o trabalho pudesse ser bem feito? É exatamente isso que a gente está colocando aqui. Os fatores higiênicos são aqueles fatores que levam à insatisfação ou à não insatisfação. Esquece satisfação nesse momento. Para os fatores higiênicos não existe satisfação ainda, tá? A empresa pode dar o que for. Falando em fatores higiênicos, a gente ainda não está falando de satisfação. Se a empresa não te dá ou não te proporciona elementos ligados aos fatores higiênicos, isso pode te causar insatisfação. Mas se ela te proporciona esses elementos, isso te causa a não insatisfação. Vou dar os exemplos aqui para ficar mais fácil. Segurança, status, política da empresa, salário, condições de trabalho, relacionamentos com colegas. Pensa como se a gente estivesse falando de uma casa, de uma construção de uma casa. A gente precisa primeiro do alicerce, certo? Essa é a noção dos fatores higiênicos. Lembra de higiênico como algo preventivo. A gente escova os dentes para não precisar ir no dentista porque a gente tem algum problema no dente, certo? Essa é a noção dos fatores higiênicos aqui. Eu preciso dar segurança, status, focar adequadamente nas políticas da empresa, dar um bom salário, dar boas condições de trabalho e um clima organizacional, relacionamentos com colegas que sejam minimamente adequados, para que a pessoa ela não esteja insatisfeita e queira mudar de emprego. Outro exemplo. Você possivelmente não trabalha com mais afinco, não se esforça mais no trabalho porque a empresa te dá um plano odontológico, certo? O plano odontológico entra como um fator higiênico. A ideia é que a gente precisa ter um plano odontológico porque as pessoas precisam estar mais saudáveis. Mas isso não vai te fazer trabalhar mais. O que vai te fazer trabalhar mais é o que o Herzberg chamou de fatores motivacionais. Aqui sim são fatores ligados à satisfação, diferente dos fatores higiênicos. Esses fatores motivadores, eles estão ligados a quê? A necessidade de crescimento psicológico. São necessidades mais elevadas. São fatores de satisfação intrínsecos à pessoa ou à natureza do próprio trabalho. Observe que quando a gente falou de fatores higiênicos, a gente estava falando do ambiente, do contexto de trabalho. Já quando a gente fala de elemento motivador, ou seja, que pode me levar à satisfação ou à não satisfação, a gente está falando de elementos próprios da minha pessoa ou da natureza da atividade que eu realizo. Se esses fatores motivadores eles não são atendidos, não são satisfeitos, isso me leva à não satisfação. Se eles são atendidos, aí eu posso estar satisfeito com o meu trabalho. São exemplos de fatores motivadores: a realização, o reconhecimento, o próprio trabalho, eu gostar do meu trabalho, perspectivas de crescimento, de progresso. Então, quando a gente fala de fatores motivadores, a gente está falando de satisfação ou não satisfação. Quando a gente fala de fatores higiênicos, a gente está falando de insatisfação ou não insatisfação. E para a gente fechar a nossa aula assíncrona de hoje, vamos pensar nas críticas a essa teoria. Primeiro ponto que é bastante criticado na teoria do Herzberg é que ele fornece uma explicação para a satisfação e não para a motivação. Satisfação e motivação são coisas diferentes, são conceitos, construtos diferentes. Também é importante a gente colocar a limitação do método que ele empregou. Ele utilizou 200 trabalhadores na pesquisa inicial de áreas bem específicas. Lembra, engenheiros e contadores. Será que todo mundo pensa como engenheiro e como contador? Possivelmente não, certo? Além disso,
Não houve uma espécie de respaldo empírico, ou seja, a teoria do Herzberg, assim como a do Maslow, não se sustentou empiricamente. Quando se investigava os elementos que ele identificou como higiênicos ou motivadores, isso não aparecia nas pesquisas como bifatorial. Os fatores se misturavam, digamos assim. Ou apresentava mais fatores, ou apenas um fator, mas não apareciam os dois fatores bonitinhos como ele tinha apresentado. Essas foram as duas primeiras teorias de motivação que a gente viu. A gente ainda vai ver mais, certo? Espero que o conteúdo tenha ficado claro para você. A gente se encontra na nossa aula síncrona para aprofundar ainda mais o conteúdo e tirar dúvidas. Até lá!